E aí? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Não? Ah, acho que eu vou fazer uma adaptação. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas espectadores do Rebu. A gente vai fazer aqui um vídeo hoje no qual a gente vai falar sobre adaptações da literatura para o cinema, né? Esse vídeo ele é pertinente porque é muito comum aí que nas redes sociais, principalmente nessas voltadas para a literatura, haja sempre aquela discussão sobre se o livro é melhor do que o filme, ou se o filme ele é melhor do que o livro, ou se o filme ele atendeu às expectativas daquilo que era o livro. Então aqui a gente vai fazer uma série de vídeos onde eu falarei para vocês sobre essas questões das adaptações cinematográficas e aqui, né, vale a pena discutir se essa ideia de se a adaptação ela é melhor ou se o livro é melhor do que a sua adaptação e se realmente essa discussão, essa conversa, ela tem fundamento, né? Primeiramente, a gente tem aqui que estabelecer o seguinte: embora estejam interligados cinema e literatura, ou seja, embora você tenha uma relação praticamente de irmãos aí entre literatura e cinema, entre cinema e literatura, essas duas formas de representação artística elas são regidas por regras diferenciadas. E aí é cabível lembrar que existe uma certa dificuldade entre você transformar palavras em imagens, né? Assim como a gente também tem que levar em consideração que no momento da adaptação do livro para o cinema, a gente tem que ter em mente a possibilidade ou as possibilidades da subjetividade do roteirista e da subjetividade do diretor na hora de transformar as palavras em imagem. Bem, essa dificuldade da adaptação daquilo que é escrito para aquilo que é construído através de imagens, através de som, através da música, pode ser mostrada principalmente na própria relação entre o roteiro, que é uma prévia escrita do filme, né, e o próprio trabalho posterior, que é aquela ideia de transformar tudo aquilo que está no roteiro em imagens. São muitos os diretores e são muitos os filmes, né, se não todos os filmes, em que uma parte da história que está escrita no roteiro ela fica de fora ou ela é modificada nas horas da filmagem. Muitas vezes isso ocorre ou pela falta de necessidade da imagem para o contexto da história, né, daquela cena para o contexto da história, ou até porque essa cena ela é inviável em termos práticos na hora que você vai transformar, né, tudo aquilo que está escrito numa ação. E aí eu tenho como exemplo aqui esse roteiro, né, do Labirinto do Fauno. Esse aqui é o roteiro do Labirinto do Fauno, tá? Ele não é o livro do Labirinto do Fauno que foi lançado aí no ano passado, tá? Esse daqui é o roteiro que deu origem, né, que é o original do filme que foi lançado lá no ano de 2006. E aí, quando eu estava estudando um tempo atrás, eu fui vendo o filme junto com o roteiro, né, e fui anotando nesse roteiro as partes que foram excluídas do filme ou as partes que estão escritas de uma maneira no roteiro e que no filme elas foram realizadas de outra forma. Ainda dentro dessa questão do roteiro versus o filme, a gente pode considerar aqui pelo menos três películas que tratam desse tema. O Desprezo, do francês Jean-Luc Godard, né, um filme de ficção. A gente tem um documentário chamado Iluminados, e a gente vai ter também um extra que está no filme Feliz Natal, que foi o primeiro filme aí dirigido pelo ator, né, e agora diretor também, Selton Mello. O Selton Mello aí já tem três filmes dirigidos até então, e esse Feliz Natal ele é o primeiro filme, né, dirigido pelo Selton Mello. Então, o primeiro filme aí, O Desprezo do Godard, ele é a história de um casal, né? Conta a história de um casal que é formado por uma atriz e um roteirista,
né, ambos ligados com o cinema, e eles viajam para a Grécia, onde o diretor do filme, que esse personagem está escrevendo o roteiro, que é o Fritz Lang, fazendo o papel dele mesmo. O Fritz Lang, diretor aí alemão, famoso, principalmente pelo filme Metrópolis. E esse casal, ele vai lá porque o roteirista ele está adaptando para o cinema a Odisseia, né? Ele está fazendo então a adaptação cinematográfica da Odisseia, e o Fritz Lang ele vai ser o diretor do filme, certo? Então, basicamente, o filme todo, não só esse filme do Godard, mas vários outros filmes, eles discutem, né, o próprio fazer cinema de maneira bastante implícita e às vezes até de maneira explícita. E nesse caso aí, você tem uma discussão no meio do filme já mais explícita, que faz uma crítica à estética hollywoodiana, que é um pouco mais rigorosa com a relação entre aquilo que está no roteiro e aquilo que deve ser passada para a tela, né? E aí, durante uma parte lá do filme, você tem uma discussão entre o Fritz Lang, o roteirista, e o produtor de Hollywood, esse que quer que o filme ele seja 100% condizente com o roteiro proposto. Já em Iluminados, que é um documentário de 2007 dirigido pela Cristina Leal, a gente vê essa questão de um ponto de vista mais técnico, né? Ou seja, o ponto de vista do fotógrafo e da fotografia do filme. Esse documentário ele consiste basicamente no relato de diversos fotógrafos da história do cinema nacional, que falam aí da sua profissão, de como que é o processo de montar as imagens, né, a luz e a paleta de cores através do roteiro, né? E aí ele é interessante porque no final de cada parte, de cada depoimento, a gente vai ter uma adaptação de um roteiro que é igualmente escrito para todos esses fotógrafos. Uma história bem simples de um casal que briga e depois reata o namoro. E aí é bacana a gente ver como que essa adaptação ela é feita de maneiras diferenciadas dependendo do fotógrafo que vai realizar a, a adaptação do roteiro, né, para as imagens. E por fim a gente tem um extra aí do filme de estreia do Selton Mello, que é o Feliz Natal. Esse extra, né, na época do DVD você tinha lá as coisas, né, que estavam relacionadas com making off, com cenas excluídas e tudo mais, é um making off do filme, uma espécie, né, de making off do filme, onde o Selton Mello ele vai falar como que ele enxerga essa questão do roteiro. E para ele prefere pensar no roteiro através da versão espanhola da palavra, que é guion, né, ou seja, o guia, que direciona para ele onde o filme ele deve chegar, mas também deixa ele livre para ele mudar o caminho, né, que leva ele do começo até o fim da história. Bem, basicamente, então, nós temos aí nesses filmes a demonstração de exemplos de que o próprio roteiro, por ser uma versão escrita daquilo que você vai ver na tela, ele pode ter lacunas, né? E mesmo que a gente ainda não tenha respondido a nossa questão principal, que a gente colocou lá no começo, como eu falei, a gente vai fazer isso ao longo de vários vídeos aí. No próximo vídeo a gente vai falar sobre filmes que falam sobre a adaptação da literatura diretamente para o cinema. E aí, fala pra gente qual a adaptação do cinema que você gosta, né? Deixa aí nos comentários, deixa aí o seu like, certo? Segue a gente no Instagram e até o próximo vídeo.